Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema A Mordomia do Corpo. É a lição de número 2, de 14 de julho de 2019. Um conteúdo maravilhoso. Certamente Deus irá falar profundamente ao seu coração. Antes eu gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. É muito importante que você se inscreva e também é muito importante que você ative o sininho, porque sempre que postarmos um conteúdo novo, você será notificado e abençoado com os nossos conteúdos. Também deixe aí o seu joinha, o seu gostei, comente aí nos nossos vídeos e também compartilhe com seus amigos, professores de Escola Bíblica Dominical, superintendentes, alunos da EBD. Aliás, todos seus amigos, aqueles que você quer abençoar com a palavra da parte do Senhor nosso Deus. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre tempo, bens e talentos com o professor Elinaldo Renovato de Lima. O professor Elinaldo Renovato de Lima, ele é escritor de vários livros, pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e tem, nesse trimestre, nos abençoado com esse conteúdo sobre a mordomia cristã, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus tem nos dado. Nessa lição de número 2, propriamente dito, nós vamos falar sobre a mordomia do corpo, a importância de cuidar do nosso corpo, a importância de defendermos o nosso corpo do pecado e colocarmos o nosso corpo a serviço do Senhor, nosso Deus. O nosso texto áureo está em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa verdade prática diz: o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 13 ao 20. Nós não vamos ler para não tomarmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero desafiar você a fazer essa leitura na sua Bíblia e também fazer a leitura na revista e também, ao mesmo tempo, fazer aí a leitura, chamada leitura diária. Todos os dias da semana nós temos um texto da Palavra de Deus para que você possa ler com a sua família e fazer o culto doméstico. Uma oportunidade em que você consagra a sua família ao Senhor e, ao mesmo tempo, você fortalece o vínculo familiar e espiritual com a sua família. Posto essas considerações, como o nosso comentador, ele já observa aqui, nessa lição, nós vamos estar a mordomia do corpo. E nessa lição nós vamos destacar o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. A Bíblia mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando-o a imagem e semelhança de Deus. Como nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 27, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Nós vamos encontrar ainda no livro de Gênesis que Deus tomou o pó da terra e fez o homem e assoprou em suas narinas, dando-lhe o fôlego de vida. Isso mostra que o homem não é um projeto do acaso. O homem não é um projeto da evolução científica, como dizia Charles Darwin. O ser humano, ele não veio do nada, ele não veio de uma explosão do Big Bang. O ser humano é uma criação de Deus.
O nosso primeiro ponto vai dizer aí sobre a dimensão material do corpo. Como que é formado o corpo do ser humano. Aqui na formação maravilhosa do ser humano, o primeiro item, aqui o nosso comentador ele vai trazer à tona o livro de Salmo, o número 139, versículo 14, onde o salmista diz: eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Nós somos formados de um modo maravilhoso, de uma estrutura complexa, como vamos ver aqui no item 2, quando fala da estrutura do corpo humano. O corpo do ser humano é muito complexo. Há no corpo humano 216 tecidos que são simetricamente organizados sobre o esqueleto humano. Esses tecidos, eles trazem informações genéticas inconfundível para cada ser humano. Cada ser humano é diferente um do outro e os seus tecidos trazem a sua própria carga genética. Nós temos também 206 ossos. Esses ossos estão unidos através de juntas e medulas, que são inseparáveis. O escritor aos Hebreus, ele chama atenção para o fato de que apenas a palavra de Deus seria capaz de separar as juntas das medulas. Juntas e medulas estas que unem os nossos ossos, fazendo os movimentos do nosso corpo. O nosso cérebro possui 1 trilhão de células nervosas, que é capaz de informar o cérebro a uma velocidade de 360 km por hora. É por isso que quando uma pessoa leva um acidente, toma uma topada, por exemplo, machucando o dedo, arrancando a unha do dedo, do pé, por exemplo, em fração de segundo, o seu cérebro é informado de que houve uma lesão e de que aquele dedo está ferido. Porque as células que estão ali no dedo do pé informam o cérebro em fração de segundo a uma velocidade de 360 km por hora. O corpo do ser humano possui 70% de água e 30% apenas de massa. Nós temos 96.500 quilômetros de veias e artérias, onde funciona, onde circula o nosso sangue. Nós temos 10 bilhões de vasos capilares e 100 trilhões de células. Por tudo isso, nós chegamos à conclusão que a estrutura humana, ela revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais conseguirá explicar. Os teóricos da evolução, todos morrerão em busca de decifrar as maravilhas do corpo humano e jamais conseguirão, porque o ser humano foi feito por Deus de forma totalmente calculada pelo Criador, pelo Senhor nosso Deus, mas de uma forma altamente complexa, de maneira que a medicina, a ciência, jamais conseguirá explicar o ser humano. Nesse primeiro ponto nós falamos sobre a dimensão material do corpo e no segundo ponto nós vamos falar sobre a dimensão espiritual do corpo. O corpo não tem apenas uma dimensão material. Nós temos também uma dimensão espiritual. Ao falar da dimensão espiritual, nós temos aqui o primeiro item, o corpo segundo as Escrituras. Nesse item nós temos algumas metáforas que definem o corpo humano. A primeira metáfora usada aqui pelo nosso escritor, à luz do texto de Romanos capítulo 6, versículo 6,
né, que fala sobre o corpo do pecado. Corpo do pecado refere-se ao velho homem que antes de nascer de novo usava o corpo como instrumento para a iniquidade ou instrumento para o pecado. Usava o corpo para a bebedeira, para a prostituição, para os vícios, para as drogas. Esse é o corpo do pecado, que é também chamado na Bíblia de homem exterior. Por isso, o apóstolo Paulo ainda vai dizer que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ele se renova para a glória de Deus. Como homem exterior, né, Paulo está também tratando dessa capa, né, desse invólucro, aonde está contido ali a nossa alma e o nosso espírito. A segunda metáfora usada aí é casa terrestre, né, que refere à temporalidade do corpo. É o momento em que nós vamos passar nessa terra, haja vista que o apóstolo Pedro, na altura do capítulo 2, né, da sua primeira carta, o versículo 11, vai dizer que somos peregrinos e forasteiros na terra. E é esta casa, esse tabernáculo que nos segura aqui nessa peregrinação momentânea. Um dia nós deixaremos esse corpo mortal e nos revestiremos da imortalidade. Deixaremos esse corpo corruptível e nos revestiremos da incorruptibilidade. Teremos um corpo incorruptível. Quando Paulo diz que chegará o momento em que cumprir-se-á o que está escrito: tragado foi a morte na vitória. Ainda nós temos uma outra expressão, uma outra metáfora, é templo do Espírito Santo. Essa expressão aparece numa pergunta retórica, né, de Paulo. Ou não sabeis vós que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Essa pergunta, essa retórica, é um alerta do apóstolo aos crentes de Corinto para não darem lugar ao pecado, ou não se deixarem levar pela prostituição, pela contaminação deste mundo. Nosso segundo item aqui do segundo ponto, o nosso comentador vai falar sobre alguns pecados, né, que são contra o corpo. E o apóstolo Paulo diz: todo pecado é fora do corpo, mas a prostituição é contra o próprio corpo. Aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E aqui Paulo vai falar sobre pelo menos 3 tipos de pecados: o pecado da prostituição, o pecado do adultério e o pecado da fornicação. A palavra prostituição, né, do grego é porneia, e significa toda prática sexual ilícita. Todo ato sexual ilícito é prostituição. Aqui o nosso comentador vai usar a palavra prostituição no sentido de pessoas que vendem o corpo, que fazem comércio com o seu corpo, como as prostitutas, as meretrizes e por assim vai. O adultério, por sua natureza, é a infidelidade conjugal, o ato extraconjugal ou o relacionamento fora do casamento. E já a fornicação é o relacionamento sexual entre solteiro, um solteiro com um casado. O casado certamente estará em infidelidade conjugal, mas o solteiro estará fornicando, uma vez que ele não está ligado a ninguém. Seja como for, qualquer ato de prostituição é um pecado contra o próprio corpo. E aqui o nosso comentador vai falar sobre 2 outros pecados gravíssimos que a nossa sociedade está infestada. Um deles é o pecado da homossexualidade, condenado pelo Antigo Testamento. Quando nós lemos o capítulo 20, versículo 13 de Levítico, e o capítulo 18, versículo 20, nós vamos encontrar
né, ali o Senhor dizendo ao povo de Israel: com homem não deitará como se fosse mulher, e a mulher não se deitará com outra mulher como se ela fosse homem, né? Então essa prática era uma prática recorrente entre os cananeus, né, que foram vomitados por Deus, vomitados da terra de Canaã. E Deus, ele é enérgico ao cobrar do povo de Israel para que eles não entrassem no pecado da homossexualidade. Um outro problema, né, também é o pecado da transexualidade. A transexualidade é um transtorno, né, que está definido, né, pela Organização Mundial de Saúde, um transtorno conhecido como disforia de gênero. É o homem que se sente no corpo errado. Ele é homem, mas se sente como se fosse mulher, né? Ele acha que ele nasceu mulher, mas está num corpo de homem. E o contrário também é verdade. Há mulheres que acham que é homem, mas que nasceu num corpo errado. Para isso apela para a chamada mudança de sexo, né? E o caso, né, se torna mais grave, como diz o nosso comentador. A tragédia maior é quando se tenta normalizar isso na cabeça de crianças e de adolescentes, trazendo uma confusão mental para os nossos jovens e os nossos adolescentes. Né, tramita nas casas de leis, né, na Câmara e no Senado, projeto para favorecer ou para facilitar a mudança de sexo entre adolescentes já a partir dos seus 12 anos de idade, e isso sem consentimento dos seus pais. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que isso é perversão. Capítulo 1 de Romanos, versículos 18 a 21, trata esses pecados como perversão. Também 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, diz que esses pecados são os pecados de perversão moral. Deus usa Paulo para dizer: não erreis, nem os roubadores, nem os avarentos, nem os maldizentes, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Quando Paulo fala que nem os sodomitas herdarão o reino de Deus, ele está se utilizando de um contexto, né, conhecido em Sodoma e Gomorra, cidades que foram destruídas por Deus por causa da perversão sexual. Homem com homem, mulher com mulher. Apenas o justo Ló se salvou quando Deus destruiu aquelas cidades com fogo e enxofre. É bom dizer que Deus jamais tolerará o pecado da homossexualidade, o pecado da transexualidade, o pecado da fornicação, o pecado do adultério. Deus jamais tolerará tais tipos de pecado, porque isso são orgia perante o Senhor, profanação ao santo nome do Senhor. Os que agem dessa maneira profanam o seu próprio corpo e também profanam o santo nome do Senhor nosso Deus. O nosso terceiro e último item do segundo ponto vai falar sobre a santificação do corpo. Nesse item, o nosso comentador vai falar sobre alguns meios pela qual nós podemos nos santificar. O primeiro deles é através da pessoa bendita de Jesus Cristo. O segundo é através da pessoa bendita do Espírito Santo. E um outro meio, por meio da palavra. Ao se falar da santificação por meio da palavra, o Senhor Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Certa vez, Jesus foi lavar os pés dos discípulos e Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés. Jesus lhe disse: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Pedro diz: Senhor, se é assim, lava-me a minha cabeça também. Né? Nós somos lavados pela água do Espírito,
somos lavados pela palavra, somos lavados pelo sangue de Jesus, o nosso Senhor. O nosso segundo item aqui, o nosso segundo subitem, vai dizer sobre a responsabilidade humana da santificação. Nós sabemos que quem santifica o homem é o Espírito Santo. Nós somos santificados pela palavra, somos santificados pelo Espírito Santo, somos santificados por Cristo, e essa obra é totalmente divina. Mas há uma participação humana. Qual é a participação humana na santificação? O dar lugar à vontade de Deus. O Espírito Santo não é ladrão, não é invasor. Ele só entra no nosso coração se permitirmos ele entrar. Jesus certa vez disse à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Eu estou à porta e bato. O Espírito Santo não é invasor. O diabo sim, o diabo é invasor. Ele chega, arromba a porta e entra. O Espírito Santo não. A gente precisa dar lugar à vontade de Deus. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer: operai em vós a vossa santificação. Quando Paulo diz que nós precisamos operar em nós a nossa santificação, ele não está dizendo que nós mesmos conseguimos nos tornar santos, mas está nos dizendo que nós precisamos dar lugar à vontade de Deus. Como pode ser isso? Através da fé em Cristo, através da dedicação à palavra de Deus, andando no Espírito e renunciando ao pecado. Assim fazendo, nós estaremos cumprindo a nossa responsabilidade humana no plano da salvação. Quando tudo isso nós tivermos feito, mesmo assim, nós não seremos merecedores da salvação, porque a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso significa que nós não somos merecedores, mas também significa que se deixarmos de cumprir a nossa parte, nós deixaremos de receber a graça salvadora em nossa vida. O nosso terceiro e último ponto vai falar sobre o culto racional e a mordomia do corpo. Primeiro item, um sacrifício vivo. A imagem do sacrifício, ela é retirada do Antigo Testamento, onde o animal era imolado sobre o altar. E depois de imolado, se ateava fogo para que aquele animal fosse consumido totalmente, ou em alguns casos, consumido pelo fogo parcialmente e dividido entre os sacerdotes e levitas. A grande questão do Novo Testamento é que o sacrifício que Deus pede de nós não é um sacrifício imolado sobre o altar, é o sacrifício da nossa própria vida, é um sacrifício vivo, é eu me oferecer no altar de Deus, é eu deixar ser consumido pelo fogo do Espírito, sem pular do altar. E como dói muitas vezes, ser queimado, como dói muitas vezes estar sobre o altar, porque estando sobre o altar, nós perdemos a nossa vontade. O que prevalece é a vontade do Todo-Poderoso. Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele diz o seguinte: o problema do sacrifício vivo é que a vítima tende a escapulir do altar. E é o que muitas vezes acontece, A vítima tende a escapulir do altar. Mas é exatamente esse sacrifício que Deus pede de nós. Um sacrifício vivo. Não só vivo, mas um sacrifício voluntário. É espontâneo. Sou eu mesmo que vou até o altar de Cristo para ser sacrificado por Cristo nosso Senhor. Um sacrifício santo. Essa perspectiva leva o crente à santificação. É uma vez que ele se coloca como sacrifício vivo, demonstra pertencer a Deus, consagrando-se inteiramente para o Pai, para viver uma vida santa e pura no corpo, na alma e no espírito.
O apóstolo Paulo vai dizer aos romanos que sem santificação ninguém verá o Senhor. Né? Seguir a paz com todos, aliás, não, Paulo é o escritor aos Hebreus, né? Que diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um método sine qua non para que nós possamos nos achegar ao Senhor nosso Deus. Por fim, um sacrifício agradável. Oferecendo um sacrifício vivo, o salvo é visto pelo Senhor como oferta de grande valor. Uma das coisas mais belas da vida cristã é quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. Quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus, a nossa vida se torna agradável ao Senhor. O nosso culto se torna agradável ao Senhor. Como que é essa vontade, né, de Deus, né, agradável de Deus? É quando nós oferecemos a Deus um culto com entendimento. Nós entendemos que o nosso sacrifício ele tem que ser vivo, entendemos que o nosso sacrifício tem que ser santo, e entendemos que o nosso sacrifício ele precisa ser um sacrifício agradável a Deus. Aí nós estamos prestando a Deus um culto racional, ou seja, um culto com entendimento. Há muitos de nós que chegamos na igreja, mas não prestamos atenção na qualidade do culto que estamos oferecendo a Deus. Aqueles que mascam chiclete na hora do culto, aqueles que conversam o tempo todo na hora do culto, aqueles que atendem celulares na hora do culto, aqueles que estão batendo papo com o irmão ao lado na hora do culto, porque não entendem que o seu culto precisa ser vivo, precisa ser santo e precisa ser agradável ao Senhor. Portanto, essa pessoa não oferece um culto com entendimento ao Senhor. Oferecer um culto com entendimento é saber que Deus está atento ao nosso culto e à nossa oferta ao Senhor. Pois bem, nós chegamos ao final aqui, né, do que se propõe o nosso comentador, Elinaldo Renovato de Lima. Mas se tratando da mordomia do corpo, eu gostaria ainda de incentivar você a prestar bem atenção no seu corpo. Vá ao médico regularmente para fazer exames, né, fazer um check-up do seu corpo, porque o seu corpo é precioso para Deus. Tire tempo, né, para a sua família, né, tire férias, né, descanse o seu corpo, observe os descansos semanal, porque o seu corpo é interessante para Deus. Com um corpo doente, com um corpo enfermo, a gente não pode render muito, ou quase nada, ou nada, na obra do Senhor nosso Deus. Também que venhamos prestar atenção nos alimentos que nós consumimos diariamente, para que o nosso corpo não fique enfermo, porque o nosso corpo é importante para o Senhor nosso Deus. Que venhamos a cuidar da mordomia que o Senhor nos concedeu, que é cuidar da mordomia do corpo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.